Sem mobilidade urbana, a gente não consegue chegar no nosso emprego. Sem o nosso emprego, a gente não tem dinheiro. Sem dinheiro, a gente não tem acesso ao tratamento. Sem acesso ao tratamento, a gente não tem vida. Você já se perguntou por que tantos médicos são contra reconhecer a fibromialgia como uma deficiência? Muitos médicos confundem o conceito de deficiência com invalidez. Pasmem, pessoas com deficiência trabalham, se exercitam e fazem parte da sociedade. Mas existem médicos que acham que a gente está pedindo pra gente ficar trancada em casa de cama ganhando dinheiro do Estado. E claro que tem casos que o afastamento é necessário, principalmente quando a pessoa tem comorbidades ou crises muito severas. Mas ninguém quer depender de benefício por escolha. O que a maioria das pessoas com fibromialgia quer é poder trabalhar num ritmo viável dentro das suas limitações. O ideal seria existirem vagas de empregos que entendessem que de tempos em tempos a pessoa com fibromialgia vai ter uma crise e vai ter que ficar em casa. E isso não deveria ser motivo para ela ser demitida, porque é um sintoma da própria condição. Tem períodos que a gente tem crises. Deveriam existir possibilidades de um trabalho híbrido, de um trabalho remoto, ou a possibilidade de naquele dia a pessoa tirar o dia para se cuidar. Reconhecer a fibromialgia como uma deficiência ajudaria a gente a ter jornadas de trabalho mais humanas, segurança e adaptação. Um exemplo prático. Antes do transtorno do espectro autista ser reconhecido como uma deficiência, pessoas eram demitidas pelos próprios sintomas. Sofriam com conselhos que eram crendices populares, eram excluídas do mercado de trabalho e não tinham acesso ao tratamento. E após o reconhecimento, essas pessoas começaram a ter políticas públicas de empregabilidade, mobilidade urbana e até mesmo um reconhecimento grande e representação na mídia. E a gente com fibromialgia, o máximo que a gente tem é um documentário da Lady Gaga que nem cita a palavra fibromialgia, tanto é que ela só revelou que ela tinha fibromialgia depois, e mesmo assim ela não é uma pessoa que representa a realidade das pessoas. Ela, depois de todo o show, tem personal, massoterapeuta, acesso irrestrito a medicamentos, ela nunca vai precisar pegar metrô na Sé no horário de pico. Vocês, médicos, só podem comparar a gente à Lady Gaga quando vocês derem pra gente as mesmas condições que ela tem. Infelizmente, muitos médicos ainda seguem uma visão ultrapassada de uma visão biomédica da saúde. Eles tratam a fibromialgia como se fosse uma coisa de responsabilidade individual e não um problema social, além de que, se não aparece no exame, então é histeria, é somatização, mas a ciência já mostra que a dor da fibromialgia vem de um processo chamado de sensibilização central, é um problema nas vias de processamento das dores no cérebro. E essa dor tem nome, dor nociplástica. É uma dor onde não há lesão tecidual e mesmo assim você sente dor. Assim como tem pessoas que têm lesão e não sentem dor. E existem sim critérios diagnósticos para você mensurar essa dor. Claro que é de certa forma um pouco subjetivo, mas não é tão subjetivo e invisível como as pessoas falam. Hoje em dia existe um exame que não é feito para diagnosticar e ele sozinho não serve para o diagnóstico, mas que chama ressonância magnética funcional, que você consegue ver a reação desproporcional que as pessoas com fibromialgia têm ao receber um estímulo doloroso. E existem sim instrumentos para medir e mensurar essa dor, apesar de dor ser uma questão subjetiva. Temos o inventário de sensibilização central, testes mecânicos e térmicos para testar se a pessoa tem alodinia, além de exames para excluir outras doenças que mimetizam a fibromialgia. Lembrando que a fibromialgia não é um diagnóstico de exclusão, porque você pode ter uma doença que mimetiza a fibromialgia e fibromialgia ao mesmo tempo. Como você sabe disso? A partir do momento que você trata a sua doença que mimetiza a fibromialgia e você continua tendo uma reação desproporcional, além de todos os outros sintomas, porque a fibromialgia não é só dor, você tem alterações cognitivas, alterações no sono, fadiga, enfim, uma série de outros sintomas, problemas intestinais também, e aí você consegue ter mais claramente. O teste dos 18 pontos gatilhos, que tem muitos profissionais que fazem ainda, ele está completamente desatualizado e não é mais recomendado desde 2016. Isso não sou eu que está falando, tá? Tem lá no American College of Rheumatology, tem também no site da IASP. O teste dos 18 pontos é muito falho, porque primeiro, pessoas com fibromialgia sentem dor em lugares além daqueles 18 pontos, que são os mais comuns. Esses testes dos 18 pontos também são comuns em pessoas que não têm fibromialgia, porque são lugares que ficam bem em algumas juntas de articulações, então às vezes a pessoa tem um problema de articulação e pode ter um diagnóstico errado da fibromialgia, sem falar que a pressão que cada médico faz para apertar é diferente. Até existe um instrumento que ele tem uma pressão padronizada ali, mas mesmo assim tem vários estudos que mostram que, por exemplo, a fibromialgia se manifesta diferente
dos homens e das mulheres, que o lugar desses pontos pode variar muito, por isso que não é mais recomendável. O que acontece agora é que a maior parte das pessoas com fibromialgia não tem acesso a profissionais que sejam qualificados para dor crônica. A maior parte dos médicos, infelizmente, não sabe nem o que é dor nociplástica. A lei define como deficiência impedimentos de longo prazo que, em interação com barreiras, limitam a participação plena na sociedade. Ela é crônica, ela afeta a nossa mobilidade, autonomia, trabalho e dignidade. E conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai adquirindo outras comorbidades que pioram o nosso quadro. Então, além de tudo, a fibromialgia serve como um grande amplificador para qualquer outro problema que a gente tenha. E também existe a misoginia médica. A maior parte das pessoas com fibromialgia são mulheres. E também existem homens com fibromialgia que são subdiagnosticados porque tem médicos que veem isso como uma grande histeria feminina, né? Um surto de mulheres que querem ficar trancadas em casa, chamando atenção e sendo catastróficas e catastrofizando a própria vida. Com o reconhecimento, a gente tem acesso a transporte, tratamento, prioridade e adaptações no trabalho. Sem mobilidade urbana, a gente não consegue chegar no nosso emprego. Sem o nosso emprego, a gente não tem dinheiro. Sem dinheiro, a gente não tem acesso ao tratamento. Sem acesso ao tratamento, a gente não tem vida. A gente fica trancada em casa sem fazer nada, que é o que acontece agora com a maior parte das pessoas. Eu mesma fui obrigada a me demitir do emprego onde eu estava, porque eu estava trabalhando 12 horas por dia como editora de vídeo, home office, e mesmo assim eu cheguei a ser hospitalizada diversas vezes. E quando eu falava da minha condição, eu ouvia das pessoas falando que eu estava fazendo menos que o necessário, que o sobrinho de não sei quem aguentava. E aí eu mesma me demiti pra não ter que ficar aguentando o desaforo. E eu tô falando aqui de um lugar muito privilegiado, que eu tenho essa ciência também, porque eu fiz faculdade pública, eu sempre estudei em ótimas escolas, eu estou fazendo uma segunda graduação em fisioterapia nesse momento, eu pretendo fazer mestrado, doutorado, e mesmo assim eu sofro esse preconceito. Eu tive que praticamente abandonar as coisas que mais me faziam feliz, que é ser atriz, porque as pessoas numa aula de teatro não conseguem entender que tem pessoas que às vezes precisam sentar em alguns momentos. A fibromialgia já é reconhecida como deficiência em 19 estados do Brasil. E uma coisa que sempre é falada é tipo assim, não, vamos fazer programas de tratamento, vamos fazer diretrizes de atendimento para pessoas com fibromialgia. Tudo isso já existe, mas não funciona. Na prática, a gente não consegue nem pegar pregabalina pelo SUS. Na prática, a gente não consegue nenhum dos medicamentos que a gente precisa tomar. A fibromialgia, assim como muitas outras doenças crônicas que poderiam ser equiparadas a deficiências, são um problema de responsabilidade biopsicossocial. E a parte social é a parte mais importante, porque se a gente não consegue nem sentar no metrô durante o trajeto que leva 2 horas aqui em São Paulo, qualquer lugar que você vai de transporte público, se você não tem carro, você leva 2 horas. A maior parte dos médicos, eles têm carro, então eles não param pra pensar que às vezes pra gente ir até o posto de saúde, a gente tem que atravessar a cidade. Pra gente ir fazer um tratamento, a gente volta com mais dor do que a gente chegou, porque a gente tem que ficar em pé, enlatada, igual uma sardinha junto, entuchada com um monte de gente, e aí a gente tem crises muito severas por causa disso. Quem tem fibromialgia não quer ser um estorvo para a sociedade, a gente quer fazer parte da sociedade. Sem vagas de emprego que realmente acolham as nossas necessidades, fica impossível a gente ter um tratamento adequado. Por isso que esse perfil aqui, a gente defende sim a criação de políticas públicas de acessibilidade para pessoas com fibromialgia e também doenças correlatas. E se você tá cansada também de ser desacreditada e ser vista como um estorvo pela sociedade e ver um monte de médicos olhando para nós como pessoas que são preguiçosas e que querem ficar nessa situação de sofrimento e de catastrofização, e você não concorda com isso, me segue aqui. Estamos no Instagram, TikTok e YouTube como Ciência e Fibromialgia. E se você quiser me conhecer para além da dor, eu tenho um outro perfil chamado @IsaMeneghin. Eu sei que esse vídeo aqui é bem polêmico, que tem muitos médicos que vão discordar. Tem médicos que acham que ao ser reconhecido como deficiência, isso vai gerar mais preconceito, mas aí é uma questão capacitista da própria pessoa, porque o termo deficiência não é um termo pejorativo, mas algumas pessoas têm essa ideia. E tem também pessoas com fibromialgia que não gostam de serem vistas como pessoas com deficiência, mas aí elas não precisam fazer nada. Se elas não querem ter acesso a todas essas coisas que eu falei, vagas de emprego específicas, se elas sentem que elas estão num grau que elas não precisam, tá tudo bem. Por isso que existe a CIF, que é a classificação de funcionalidade das doenças, e aí com ela você consegue realmente medir, de acordo com a profissão que aquela pessoa tem,
qual o grau de funcionalidade que impacta na vida dela, para você entender direitinho quais são as medidas de acessibilidade que aquela pessoa precisa.